abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso melhor dia, apesar de aqui no Rio de Janeiro já são 20 horas, passando das 20 horas. Recebo que hoje seja o seu melhor dia. Se acaso o seu dia hoje não aconteceram aquelas coisas que você esperava, aquelas coisas que você pensou, mas saiba que o Evangelho diz que todas as coisas, tudo colabora para o nosso bem. Eu não sei o que foi que te passou, mas com certeza vai colaborar para o seu bem, porque você é um daqueles que ama o Senhor. Você é um daqueles que o próprio Deus imputou em você o dom do amor. Ele te ama, você ama o Senhor, porque Ele escolheu você para amá-lo. Estamos aqui no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra. Para nós é uma honra muito grande, trabalhando para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho. Como disse aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 2, para que a palavra corra e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho. Como nós já falamos aqui na reunião passada, o nosso intuito aqui não é financeiro, não é se promover, não é nada disso. O nosso trabalho aqui é para que você conheça o Evangelho da Graça. Assim como nos foi apresentado, o próprio Deus, na nossa mente, iluminou os nossos olhos e nós entendemos e agora passamos para outro. E mais tarde, com certeza, nesse mesmo sentir, nesse mesmo trabalho, você vai passar para outro, porque essa palavra não é minha, não é de homem nenhum. Essa palavra é a palavra do próprio Deus. Então, pessoal, vamos tratar aqui hoje de um assunto bem interessante, talvez até já conhecido de muitos, mas o apóstolo Paulo fala que é necessário estar sempre falando as mesmas coisas. E ele diz que isso traz segurança para nós. E também abençoados, existem abençoados que estão chegando agora, estão conhecendo o Evangelho da Graça agora. É necessário voltar com alguns assuntos que para nós são assuntos básicos, mas é necessário para que cresçamos todos juntos na mesma medida. Vamos tratar aqui de um assunto chamado livre-arbítrio versus predestinação. Mas antes gostaria de trazer aqui uma saudação a todos os nossos colaboradores, a você que está aí compartilhando as mensagens para que chegue a outro. Quando nós falamos aqui, nossa mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus que Ele colocou aqui na nossa mente e nos deu assim a honra, o privilégio que juntamente com outros colaboradores transmitir essa palavra. Quando nós estamos aqui falando, olha, antes de chegar aqui, nós tivemos um trabalho e outros colaboradores. Nesse momento, agora mesmo, tem 2 colaboradores que estão aí trabalhando para que essa palavra vá o mais longe possível. Estou falando aqui do abençoado Márcio Ferreira e de sua filha, que também está ali trabalhando para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoado, um abraço aí para você. E vamos então agora aqui tratar desse assunto maravilhoso, mas também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque são 2 ferramentas assim extremamente fortes para que a palavra corra e seja glorificada. Eu sei que é uma ferramenta muito boa, mas eu tenho visto que alguns abençoados têm usado dessa ferramenta de maneira indevida, falando coisas que não são de acordo com o Evangelho. Então, já de começo, nós vamos aqui falar para você. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel e anote. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, se for diferente do Evangelho da Graça, diferente de Romanos até Hebreus, não receba, abençoado. Não receba, porque é anátema, é maldição. Pode ser muito bonito, pode ser muito certinho, pode te fazer chorar, pode até arrepiar os cabelos do seu braço, mas se não estiver de acordo com o Evangelho da Graça, não receba, porque somente a Paulo foi revelado os mistérios que estavam ocultos desde lá dos tempos eternos, somente a ele. Então vamos aqui tratar desse assunto, já que você já se inscreveu no nosso canal e já está compartilhando as nossas mensagens, declaro na tua vida as manifestações da graça de Deus. O tema é, como nós já falamos, livre-arbítrio versus predestinação. Eu passei alguns anos na religião, como
tenho falado aqui algumas vezes, mais ou menos uns 30 anos, e esse assunto eu não conhecia lá na religião, porque simplesmente não se fala desse assunto, simplesmente não se conhece o que é livre-arbítrio, o que é predestinação, não se conhece, mas com os olhos iluminados nós entendemos aqui no Evangelho exatamente do que se trata. Vamos iniciar aqui em 2 Coríntios, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 3, no versículo 18. Abra sua Bíblia, por favor, e nos acompanhe. Diz assim, ó: mas todos nós, com quem que o apóstolo Paulo está falando? Todos nós que somos filhos e temos os olhos iluminados pela graça de Deus, pelo Evangelho da graça. Ele diz, mas todos nós, com cara descoberta, sem impedimento, sem o véu da lei de Moisés, refletindo como um espelho, de maneira bem limpa, a glória do Senhor. E aonde é que está a glória do Senhor? No Evangelho da Graça, nas 14 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Somente ali que você encontra a glória do Senhor, que é a graça. Somos transformados de glória em glória. Agora, que transformação é essa? Na mente, o apóstolo Paulo fala que transformação é na mente, de glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Você vai recebendo um conhecimento, a sua mente vai mudando. Você recebe um outro conhecimento e a sua mente vai se transformando no seu conhecimento, de glória em glória, na mesma imagem, no mesmo Evangelho, na mesma palavra, como pelo o Espírito do Senhor. Como se Deus mesmo estivesse te explicando pela palavra do Senhor. Então, abençoados, o Evangelho da Graça, ele fala sobre uma transformação, mas essa transformação é na mente, de glória em glória, que vem com uma informação. A transformação, ela só pode acontecer quando você é bem informado, de glória em glória. E para você entender, veja bem, para você entender onde está o livre-arbítrio e onde está a predestinação, você vai precisar de informações, você vai precisar de conhecimento, mas não é qualquer informação, não é qualquer conhecimento que vai te fazer entender o que é livre-arbítrio, o que é predestinação. Porque se você receber a informação errada, você vai até achar que você tem livre-arbítrio e a predestinação foi uma injustiça de Deus. Como eu já ouvi quando eu estava frequentando um lugar chamado Igreja Evangélica, e um homem chamado apóstolo, ele disse lá com o microfone na mão que seria uma injustiça de Deus predestinar um para filho e o outro para a perdição. Não dá liberdade para um e não dar para outro. Se você não receber uma informação correta devida do Evangelho, você também vai pensar que Deus é injusto. Olha, duas informações que você tem que ter para entender o que é livre-arbítrio, o que é predestinação. Primeiro, que você não é o corpo de carne, você é o espírito. Essa informação é da mais alta importância. Você tem que entender que você não é isso que você vê. Ó, isso que você está vendo aqui na frente desse celular, nessa tela, não sou eu, esse aqui é o meu corpo. Eu sou o espírito que está falando. Você, quando se olha no espelho, o que você vê a sua carne. Mas você mesmo está aí dentro, que é o espírito. E segundo, que o livre-arbítrio, veja bem, o direito de escolha está na sua carne, nesse corpo de carne. A predestinação é para o espírito. Duas coisas diferentes. Duas coisas que você não pode misturar. O livre-arbítrio é aqui, nesse corpo de carne. Você está vendo essa minha camisa? Hoje está uma camisa, eu nem sei que cor que é essa aqui, acho que é cinza. Mas eu poderia ter colocado uma camisa branca, se eu escolhesse, poderia ter colocado uma camisa vermelha, ou de outra cor qualquer. Mas porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher a cor da camisa, segundo aqui a minha carne, eu escolhi essa daqui. Mas quanto ao espírito, as coisas de Deus, que Deus já fez, isso ninguém tem livre-arbítrio. É Deus mesmo que escolheu. Então é necessário você entender isso. E detalhe, tudo feito por Deus. Tanto o livre-arbítrio nessa carne, quanto a predestinação no teu espírito, foi feito por Deus, foi dado por Deus.
mas tem que ser com o conhecimento do Evangelho para você entender isso, em linha com o Evangelho da Graça. Se você procurar informação lá em Moisés, na lei de Moisés, você não vai entender que você é um predestinado, você não vai entender que o seu corpo tem a liberdade, tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer. Mas quando você coloca a sua mente, o seu conhecimento, o seu tempo no Evangelho da Graça, de Romanos até Hebreus, aí os teus olhos vão ser iluminados. Porque o Evangelho diz que a fé, o entendimento, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E aonde é que está a palavra de Deus hoje? De Romanos até Hebreus. Aí você vai entender o que é predestinação e o que é livre-arbítrio. A religião, o sistema religioso, de um modo geral, qualquer religião, não ensina esse assunto. Como falei aqui no começo, eu passei 30 ou 35 anos lá no sistema religioso e não via nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum seminarista, ninguém falava a respeito desse assunto, predestinação ou livre-arbítrio. Muito pelo contrário, todos diziam que todo mundo tem livre-arbítrio. Você pode escolher o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. E não é isso, abençoados. Esse ponto, o ponto da predestinação, é o ponto principal do Evangelho. Predestinação do Espírito. É necessário que você entenda isso, porque sem predestinação não há Evangelho. Não tem, porque predestinação é a coluna principal. Deus fez todas as coisas no nosso espírito. É necessário entender isso. E entenda bem, ensinar livre-arbítrio do homem para Deus, ou falar o homem pode aceitar a Deus, escolher a Deus, é um insulto à soberania de Deus. Quando um pregador, quando um homem qualquer chega num púlpito, pega o microfone e fala, você pode escolher Deus, ele está insultando a soberania de Deus. Quando ele diz, olha, se você quiser aceitar a Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, aí Deus vai te ouvir. Isso é um insulto, é uma blasfêmia contra a soberania de Deus. Não existe livre-arbítrio para a salvação do espírito. Quanto ao seu espírito, não existe livre-arbítrio. Aceitar a Jesus como Salvador, muitos lugares chamados igrejas evangélicas, que usam desse artifício para trazer as pessoas, para colher pessoas, para recolher as pessoas nesses lugares chamados igreja evangélica, usando essa história de que tem que aceitar a Jesus como Salvador, para que Deus, então, possa escrever o seu nome no livro da vida. Em lugar nenhum da Bíblia tem essa informação. Muito pelo contrário. Nós anotamos aqui algumas referências, aqui alguns assuntos sobre esse assunto. E vamos ver aqui algumas informações. Vamos começar aqui em Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 3, no versículo 10 e no versículo 11. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito desse assunto. Predestinação e livre-arbítrio, ou livre-arbítrio ou predestinação. Veja no versículo 10. Anote aí, por favor, e confira. Como está escrito? Para início de conversa, tudo que nós falamos aqui, você pode até não gostar, você pode até não concordar, mas uma coisa você tem que aceitar. Está escrito. Tudo que nós falamos. Por isso que nós falamos sempre. Pegue uma caneta, pegue um papel, pegue a sua Bíblia, anote aí, escreva, depois você confira, porque tudo que nós falamos está escrito. Versículo 10 diz assim, ó, como está escrito, não há, veja bem, não há, do verbo haver, não há um justo. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no versículo 10, não há um justo, nenhum sequer, nenhumzinho assim, abençoados, nenhum. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém pode buscar a Deus. Ninguém pode buscar a Deus, abençoado. Está bem escrito aqui, porque ninguém é justo para buscar a Deus. Deus que nos justificou lá naquela cruz. Mas antes disso, você não era justo. Você não poderia buscar a Deus, porque não se encontrava em você, de você mesmo, de mim mesmo, justiça capaz de me fazer levar até Deus. Deus tomou a iniciativa. Não há quem possa buscar a Deus. Eu me lembro de um hino que era muito cantado lá na religião, né? Eu preciso buscar mais a Deus. Um hino muito famoso de um cantor chamado Gospel, né? Mas não há, é uma mentira, é uma falácia da religião. Você não pode buscar a Deus. Uma certa vez, Jesus de Nazaré, usando aquele vocabulário lá do tempo da lei, ele disse,
busco as minhas ovelhas até achá-la. Usando aquele vocabulário de ovelha, ele disse que iria buscar as ovelhas que eram dele, mas até ele que foi buscar. Não foi a ovelha que foi atrás do pastor. A ovelha estava perdida, estava fora, e ele, sendo o pastor das ovelhas, foi buscar a ovelha. Não é você que foi até ele, não foi ele que foi buscar você aonde você estava. Aqui agora, na sua mente. Atos capítulo 13, volte aqui a Atos, um livro histórico, não é evangelho, capítulo 13, no versículo 48, diz assim, ó, mais algumas coisas aqui a respeito dessa história, que eu posso ir buscar a Deus, que eu tenho livre-arbítrio no Espírito para buscar a Deus. Diz assim no versículo 48, e os gentios são aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que não são judeus, ou é gentio ou é judeu. Diz aqui o livro de Atos, o escritor Lucas, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram. Olha só que coisa tremenda, diz aqui o escritor. E creram todos. Aí você fala, todos creram na palavra do Senhor. Leia o verso todo. Não faça como a religião faz. Leia o verso pela metade para tirar conclusões precipitadas. Aqui está dizendo, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Não é para quem quer, não é para quem busca, não é para quem se esforça, não, abençoados, é para quem estava ordenado. Existe uma ordem dada por Deus e no teu espírito quanto à vida eterna. A vida eterna não é para quem quer, somente para aqueles que foram ordenados por Deus, somente quem Deus ordenou, somente quem Deus escolheu, não é para qualquer um, não é para quem quer. Não é assim que funcionam as coisas, abençoados. A história da religião, se você quiser, Deus vai te salvar. Isto não é verdade. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você foi ordenado por Deus, ou não foi. E isso está imputado no teu espírito. Não tem nada a ver com a sua carne, não tem nada a ver com as suas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, um verso bem conhecido nosso, diz que pela graça você foi salvo por meio da fé, que está imputado no teu espírito. E diz mais, não vem de você, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não existe obras aqui com esse corpo natural, com esse corpo carnal, que vai te fazer levar a Deus. Porque isso foi ele que ordenou, ele que escolheu aqueles que vão ser salvos. A religião, ela vem ensinando aí, por aí, é mentira. A religião não fala a verdade. Por que não é verdade? Porque está diferente do evangelho. Quando eu estava lá na religião, também pregava essas coisas. Mas eu estava mentindo. Por quê? Estava diferente do evangelho. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro escrevendo aos Gálatas. Vamos repetir esse verso aqui, ó. Mesmo que venha um anjo do céu e fale diferente do evangelho da graça, o que é? Anátema, é mentira. Deixa eu te mostrar aqui uma mentira aqui, uma verdade equivocada que a religião ensina. João 3,16, eu tenho certeza que você conhece esse verso. João 3,16. Até aquelas pessoas que não têm assim o costume de frequentar lugares chamados igreja evangélica, com certeza conhecem esse versículo aqui, ó. João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus, falando aqui do Deus soberano, do próprio Deus, amou quem? Amou o mundo. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Aqui é que está o engano da religião. Aqui que está o erro da religião. A mentira que a religião ensina. Diz aqui, ó, para que todo aquele que nele crê, a religião ensina o seguinte, ó, você pode passar a crer. Então, se você passar a crer, então você não vai perecer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que não é para aquele que vai crer no futuro, não. Isso já aconteceu. Todo aquele que crê, que já nasceu crendo. O dom da fé, abençoados, foi imputado em você lá, antes de você nascer, no teu espírito. Não depende do que você faz, não depende do que você quer.
Muitas das vezes você passa por situações fazendo coisas erradas, mas a fé em Deus está aí no teu espírito, porque já foi imputada por eles. Não depende de quem quer. Isso não vem das obras. Vamos repetir que esse verso que a gente fala aqui sempre. Já falei aqui hoje 2 vezes, vou falar a terceira. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem das obras, não vem de você mesmo, é dom de Deus. Pela graça você é salvo. Não depende de quem quer, abençoados. Foi Deus que escolheu você. E abençoados, então, você precisa entender que isso não vem de você. Porque como é que você creu nisso? João, capítulo 6, veja João, capítulo 6, versículo 44. Olha o que diz aí, João 6, 44. Porque todo mundo fala, não, se eu passar por alguma situação complicada, então eu vou passar a crer. Eu não acreditava em Deus. Aí aconteceu uma situação, não é assim que funciona. Veja João 6, versículo 44. Ele diz assim, ninguém, olha só, ninguém é ninguém. Não pode entrar alguém nesse contexto. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus de Nazaré, se o Pai que me enviou o não trouxer. Imagina, você não vai com as suas pernas. Foi Ele que te levou. E eu ressuscitarei no último dia. E o versículo 45 diz assim, está escrito nos profetas. Sempre está escrito. Está escrito nos profetas. E serão todos, olha bem, serão todos ensinados por Deus. Ensinado por quem? Pelo pastor? Ensinado pelo professor lá da escola dominical, que nunca me ensinou predestinação e livre-arbítrio? Não. Ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu de mim, vem a mim. Todo aquele. Agora, a pergunta, abençoados, ouviu quando? Porque Jesus de Nazaré falou aqui, ó, que todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu de mim. Agora, ouviu quando? Vamos logo resolver esse problema. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. 4 e 5, que diz assim, ó, quando foi que você ouviu essa palavra do próprio Deus? Diz assim, ó, versículo 4. Como também nos elegeu nele. A eleição foi feita por Deus. E diz mais, antes da fundação do mundo. Agora a pergunta que nós fazemos. Antes da fundação do mundo, você estava lá com esse corpo? De maneira nenhuma. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aqui entra, né, aquela resposta que eu ouvi de um apóstolo, um homem chamado apóstolo, não é isso? Que diz que predestinação seria uma covardia de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ó. Em amor nos predestinou. A predestinação de Deus na nossa vida, abençoados, foi um ato de amor dele para as nossas vidas. Não tem nada de covardia, não tem nada de errado. E diz mais, nos predestinou para filhos, o versículo 5, de adoção por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo, olha o finalzinho do versículo 5, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo ele quis, da maneira que ele quis escolher. Então, antes da fundação do mundo, quando ele nos escolheu, ele nos ensinou essa palavra. Essa palavra, essa salvação, já estava no nosso espírito, antes da fundação do mundo, sem o teu livre-arbítrio. Porque esse corpo, que tem direito de escolhas, de falar que sim, falar que não, não estava lá antes da fundação do mundo. Deus escolheu e te ensinou no Espírito. Foi no teu Espírito que Ele te ensinou. Não tem escolha, abençoados. E por isso que o Jesus falou, aqueles que ouviram de mim, lá antes da fundação do mundo, agora que chegaram nesse corpo de carne, não tem como falar que não. Porque essa palavra já está no teu espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 7, olha só o que diz. Mas falamos, olha aqui o que nós falamos. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual, veja bem, a sabedoria oculta que nós falamos, a qual Deus ordenou, Deus colocou em ordem. Quando foi?
antes dos séculos, para a nossa glória. Esse conhecimento que está no nosso espírito foi dado por Deus antes da fundação do mundo, para a nossa glória. Ele mesmo colocou aqui, ó, antes, não foi agora, quando você chegou nesse corpo de carne, que você pode escolher o que você quer fazer segundo esse corpo. Não, não. Isso foi imputado aqui no nosso espírito. O espírito foi predestinado por Deus. Vamos repetir aqui, ó, com muita alegria, com entendimento, com conhecimento do Evangelho, que diz: o espírito, que somos nós, foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso não foi uma escolha da sua carne. Isso não foi você que exerceu o seu livre-arbítrio de escolha, levantou a sua mão para Jesus e aceitou a Jesus. Então Deus te escolheu e botou o seu nome no livro da vida. Eu sei que nós repetimos sempre as mesmas coisas, falamos sempre as mesmas coisas, abençoado. Porque eu repeti essa mentira lá na religião por mais de 30 anos, está aí, ó, por mais de 2000 anos, se falando que o homem pode se perder se não escolher a Deus. O Evangelho é bem claro. Deus te predestinou no teu espírito desde antes da fundação do mundo. Olha só em Efésios capítulo 1, volte lá em Efésios capítulo 1, agora é o versículo 11. Abra sua Bíblia aí, por favor. Diz o apóstolo Paulo, o conhecimento que ele recebeu antes da fundação do mundo. Nele quem? Em Deus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido o quê? Predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Quem foi que fez todas as coisas? Foi o meu livre-arbítrio? Fui eu que aceitei a Jesus? Não, o próprio Deus. E diz mais, segundo o conselho de sua vontade, segundo o querer da vontade de Deus. Então, Ele escolheu você, Ele te predestinou antes da fundação do mundo. Esse é um assunto abençoado. Isso aqui é o ponto principal, é a chave do Evangelho. Você tem que entender que você é um filho, que você foi predestinado por Deus lá antes da fundação do mundo e foi do querer de Deus. Foi Deus quem quis, como está escrito aqui, ó, no versículo 11. Vamos repetir, ó. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado. Eu penso que fica bem claro que o Espírito foi predestinado, porque está escrito aqui, ó, está escrito que Deus, antes da fundação do mundo, te predestinou. Eu penso que isso é uma ótima notícia. Não tem que você ficar chateado. Não, eu que tenho que fazer. Não, abençoado. Deus já te escolheu. O teu Espírito já existia antes dessa carne. É isso que você precisa entender. Você não é esse corpo de carne. Você é um espírito que Deus colocou dentro desse corpo de carne. E quando colocou, ele já havia predestinado para ser filho dele no espírito. E foi ele que fez assim. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Vamos lá? Temos que ler aqui alguns versos aqui bem interessantes. 2,14, que diz assim, ó. E visto como os filhos... Veja que não está falando com quem quer ser filho, com quem quer aceitar a Jesus, não. Ele está falando aqui, ó, com os filhos, aqueles que já são filhos, participam da carne e do sangue. O que isso quer dizer? Que quando você chegou nesse corpo de carne para participar desse corpo, você já era um filho predestinado. Você já havia sido escolhido por Deus. Versículo 14. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte. Isso a saber, o diabo. Então, abençoados, antes de você nascer nesse corpo de carne, você já era filho. Entenda isso. Analise, pense, veja bem, pare aí. Antes da fundação do mundo, antes de você chegar, antes do seu papai conhecer a sua mamãe, antes de fazer aqueles negócios lá que você sabe que eles fizeram para esse corpo ser formado, Deus já havia predestinado você, que é o Espírito. E Ele mesmo colocou você dentro desse corpo. Por isso que diz, os filhos participam. Você não é o corpo, você participa. Não vai chegar um dia que essa participação vai terminar. Agora uma pergunta que já até me fizeram uma certa vez é como funciona o livre-arbítrio nessa carne?
Porque eu já falei aqui no começo, eu estou com essa camisa aqui muito bonita, porque eu escolhi. Eu poderia ter colocado outra, não, mas eu escolhi isso. Como é que funciona isso? 1 Coríntios 6,12. Vamos ler aqui 2 versos na carta que Paulo escreveu a Corinto, que vamos entender bem como que funciona isso. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. 6,12. Diz assim, ó: todas as coisas, para você que está participando de um corpo de carne. Olha só, todas as coisas, são todas. Não pode ficar nada de fora. Todas as coisas me são lícitas. Lícita de liberdade. Você é livre com esse corpo para fazer o que você quiser. Nada pode te impedir. Mas diz mais. Mas nem todas as coisas convêm. Tem esse detalhe. Leia o versículo todo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, que vai continuar sendo filho de Deus. Isso é o livre-arbítrio dessa carne. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Mas tem alguma coisa aqui bem interessante que você precisa entender aí no versículo 7. Volte um pouquinho e veja nesse mesmo capítulo, no versículo 7, que diz assim. Não, é no capítulo 7, versículo 6, que diz... Gálatas, agora em Gálatas, pule para... Não é em Corinto, é Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Informação correta, 6, 7, que diz assim, ó: não erreis. Olha, primeiro, nós lemos lá em 1 Coríntios 6,12, que você é livre para fazer o que você quiser. Nem tudo te convém, mas você tem essa liberdade. E agora, no capítulo 6 de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz assim, ó: não erreis de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Por quê? Porque tudo que o homem semear, você tem a liberdade, você é livre, tem o livre-arbítrio para semear o que você quiser. Mas isto também ceifará. Aí que está o livre-arbítrio dessa carne. Você é livre para plantar o que você quiser, mas o que você plantar, isso você vai colher. Então você veja o que você está plantando. Porque essa semana eu conversei com a abençoada e ele estava me falando: não, porque eu não sei o que está acontecendo na minha vida hoje, que está dando tudo errado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Abençoado, o que foi que você plantou ontem? O que você plantou antes de ontem para estar colhendo isso hoje? Ele parou, pensou, é verdade. Então, se você amanhã quer colher bem, hoje você tem que plantar bem, mas livre você é. Nesse corpo, tem essa liberdade. Agora, quanto ao Espírito, você não tem livre-arbítrio. Foi Deus quem predestinou. E veja bem, a nossa verdadeira identidade é o Espírito, que foi predestinado por Deus. Deus te predestinou desde antes da fundação do mundo. Vamos insistir nesse assunto, porque o Evangelho diz de Romanos até Hebreus que Deus nos predestinou para a salvação no nosso espírito, sem nos dar a condição, a liberdade de escolha. No espírito, não. No espírito, você não tem liberdade para escolher nada. Você já nasceu filho e tem um detalhe. Se você quiser mudar, não ser mais filho, também não pode. Porque ele já pagou o preço por você. Você é um filho para sempre. Aí que está, que nós falamos que a salvação é eterna. O preço que ele pagou por você naquela cruz é para sempre. Como falava a minha querida vovó, né, que já não está mais, ela costumava falar assim: ó, meu filho, você pode até virar pelo avesso que isso não vai mudar. Não tem como mudar. Deus fez isso desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu você lá para filho no teu espírito. Quando chegou na cruz, ele pagou o preço devido, que era ele morrer naquele corpo e ressuscitar no terceiro dia, para que você fosse filho, sem a sua escolha, sem o seu livre-arbítrio. Segundo a carta que ele escreveu a Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, vamos ler aqui, segunda carta, no capítulo 1, no versículo 9, olha o que diz. Preste bem atenção, que coisa aqui tremenda que diz aqui o apóstolo Paulo. 1,9. Que nos salvou. Preste atenção na termologia, no final do verbo. Termologia do verbo. Salvou.
já aconteceu no passado. Não é que ele vai te salvar hoje, não é que ele vai te salvar amanhã. Eu me lembro que quando nós começamos aqui a falar do Evangelho da Graça, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, não é isso? Uns 15 ou 20 anos atrás, e eu estava falando e disse, olha, hoje Deus não salva mais ninguém. E continua não salvando, abençoado. Muitos não entenderam, muitos não gostaram. E nós mostramos esse verso aqui que diz, ó, nos salvou. Ele já salvou. Não é que vai salvar. Não tem, não vai, porque ele já salvou a todos os filhos. E demais. E chamou. Ele não está chamando a mais ninguém hoje. Olha, o Senhor está chamando aqueles que querem a salvação. Não está, porque aqui está escrito que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo o nosso livre-arbítrio, não segundo o meu querer, não segundo a minha escolha. Não é porque você quis ser filho dele que ele te chamou, não é porque você se comportou bem que ele te chamou. Não segundo as nossas obras, mas, veja bem, mas segundo o seu próprio propósito, segundo a sua predestinação, lá antes da fundação do mundo, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Quando foi que você foi salvo? Quando foi que ele te chamou? Quando foi que ele te chamou com a santa vocação? Quando é que ele te deu esse conhecimento? Diz aqui, ó, antes dos tempos dos séculos, antes do relógio, sabe? Antes do reloginho começar a funcionar, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 1 século. Antes disso, antes lá de ele formar qualquer coisa, ele havia salvo você. Salvou, chamou com uma santa vocação, sem o teu livre-arbítrio. A nossa intenção hoje aqui, é fazer você entender, explicar para você, que os seus olhos sejam iluminados, que você foi predestinado, escolhido por Deus, sem a sua participação, sem o seu querer, sem o seu livre-arbítrio, abençoado. Você não tem participação no Espírito, você não tem o livre-arbítrio. Aqui, nesse corpo de carne, você pode plantar bem, você pode plantar mal. Se você plantar segundo o Evangelho, diz aqui Paulo, que é segundo o Espírito, você vai colher bem. Agora, se você plantar segundo a vontade da carne, você vai colher segundo a vontade da carne. Mas antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido você para filho. Romanos capítulo 8, veja o que diz aí em Romanos, volte aqui em Romanos capítulo 8. São muitos os versos onde o Evangelho diz que nós não temos livre-arbítrio e que foi Deus que nos escolheu no Espírito. Mas esse aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Diz assim, ó, 29 e 30. Por quê? Olha só. Porque os que dantes conheceu, quando é que ele te conheceu? Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus? Não, abençoado, já falamos aqui 10, 15 vezes, vamos falar de novo. Te conheceu antes da fundação do mundo, lá quando ele escolheu no Espírito, também os predestinou. Mais uma vez aqui, o Evangelho falando sobre predestinação. E diz, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Foram muitos que foram predestinados. Não foram todos, hein? Não se engane, não são todos. Nós não sabemos quem são esses. Deus sabe, só Deus que tem essa relação daqueles que foram predestinados. E o versículo 30, e aos que predestinou, a estes que são filhos, a estes também chamou, como nós lemos lá em 1 Timóteo 9, chamou com uma santa vocação. E aos que chamou, a estes também justificou. Ele pagou o preço devido por essa predestinação ali na cruz, e foi um preço caro. Ele pagou com seu próprio sangue, quando ele ali morreu e ressuscitou no terceiro dia. E diz mais, e aos que justificou, a este que ele pagou lá o preço, a este também glorificou. Abençoados, fica bem claro, fica bem tranquilo de entendermos que nós somos predestinados no Espírito, e nesse corpo de carne você é livre, você tem a sua liberdade para fazer o que você quiser. Se você
plantar mal, você vai colher mal. Mas o filho de Deus, o filho obediente, ele procura fazer a vontade do Pai, ele procura se comportar de acordo com a vontade do Pai. Porque tem em outra carta, o apóstolo Paulo diz que os filhos, o Pai corrige. O nosso Pai, o Pai do nosso Espírito, ele nos corrige. Você é livre. Você tem a liberdade nesse corpo de carne para fazer o que você quiser. Mas o Pai vai te corrigir. Por isso que no teu espírito ele te salvou sem a tua participação. Sem as tuas obras. Para quê? Para que você não pudesse de maneira nenhuma se perder. Mas segundo a carne, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. O conselho do Evangelho é que você ande segundo o Espírito. Porque senão o papai vai te corrigir. E eu posso te garantir, porque eu também experimento isso. A correção do nosso papai é com muito amor e é com muito carinho. Abençoados, sem predestinação, preste bem atenção. Sem predestinação não tem evangelho. Se você chegar em um lugar chamado igreja e não te falar de predestinação, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, não é igreja evangélica. Não tem evangelho. Porque o fundamento, a base do evangelho, começou lá com a predestinação dos filhos. Quando Deus mesmo escolheu a quem ele iria salvar. Deus escolheu aqueles que iria predestinar. O problema da religião é que não fala a verdade, abençoada. A religião, ela nunca te falou a verdade. 2000 anos aí de religião nunca explicaram isso. E eu vou te mostrar aqui o responsável por essas coisas. Vai aqui a Pedro. Olha o que eu aprendi na religião. Primeira carta que o apóstolo da circuncisão, o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 1, no versículo 2. Olha o que ele fala a respeito da predestinação, o que ele fala a respeito da eleição de Deus para os seus filhos. O apóstolo Pedro, hein? Não é qualquer um não, o apóstolo Pedro, que diz assim, ó, eleitos, opa, começamos bem, não é isso? Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha que coisa linda, olha que coisa bacana, bonita de se ler. Fico até assim emocionado, né, quando a gente lê isso aqui. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Só que não é segundo a presciência, é predestinação. Porque presciência é o conhecimento do que vai acontecer. Então diz a religião, olha, Deus já sabia que o homem ia aceitar. Deus já sabia o que ia acontecer, mas é o homem que decide. Olha, abençoado, que coisa terrível isso. Isso é mentira. Deus sabia porque foi Ele quem escolheu lá antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele sabia que hoje eu estaria aqui, que eu seria o filho dele, porque foi Ele que me escolheu. Ele sabia que você era um filho, seria hoje um filho dele, porque foi Ele que escolheu você lá antes da fundação do mundo. Não simplesmente porque a presciência dele, claro que Deus tem essa característica de presciência, Ele sabe de tudo, porque foi Ele que fez tudo, todas as coisas aconteceram de acordo com a vontade dele, e também a predestinação, foi Ele que escolheu você, não foi você que se escolheu. Então Pedro está equivocado. Vamos falar assim, para deixar ele quietinho ali. Ele está equivocado, porque esse assunto de salvação do Espírito foi predestinação de Deus. Romanos capítulo 9, volte a Romanos capítulo 9, no versículo 11. Olha o que diz aí, 9, 11. Abra sua Bíblia, por favor. Por quê? Porque, não tendo eles ainda nascido, falando aqui, você conhece aqui a história, depois você lê aqui o capítulo todo, que é uma história aqui interessante, porque não tendo ainda nascido, dois irmãos, nem tendo feito bem ou mal, então, antes de nascer, antes de fazer qualquer coisa, antes de começar a participação deles de carne e sangue, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, e qual é o propósito de Deus? Predestinação, escolha, eleição, desde antes da fundação do mundo, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a escolha de Deus, segundo a soberania de Deus,
segunda eleição, ficasse firme, não por causa das obras, não por causa do livre-arbítrio desses dois irmãos, mas por aquele que chama. Para ficar firme. Segundo, porque Deus escolheu. Versículo 12. Foi-lhe dito a ela, a mãe desses meninos, o maior servirá ao menor. E o versículo 13. Como está escrito. Mais uma vez, o apóstolo Paulo usa desse artifício. Como está escrito. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Segundo a religião, Deus teria que amar, não a Jacó, teria que amar Esaú. Porque Esaú aceitou a Jesus como Salvador. Jacó não, Jacó era um desviado aí que fazia tudo errado. Se fosse hoje, ele seria chamado de 171, porque ele armou uma porção lá de coisa. Mas como Deus havia escolhido antes da fundação do mundo e sabia que Jacó seria Jacó, isso não pode mudar, abençoados. Deus não vai deixar você porque você está aí fazendo essas coisas erradas, ou porque fez, ou está com vontade de fazer. Mas você só vai colher, como Jacó colheu o que ele plantou lá de errado. E o versículo 14. Que diremos, pois? Aqui, essa pergunta aqui, que é uma coisa assim, espetacular, uma coisa assim, tremenda. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Será, pessoas, que há injustiça da parte de Deus em predestinar aquele ali para a salvação e aquele outro lá não? O que diz o apóstolo Paulo? O que diz o Evangelho? De maneira nenhuma haverá injustiça da parte de Deus. Não é livre-arbítrio do homem, abençoado. É quem Deus escolhe, é quem Deus escolheu. Vamos usar aqui o verbo no tempo certo, não é que Deus está escolhendo. Deus escolheu, não há livre-arbítrio de ninguém quanto à salvação. Vamos repetir, que nós já falamos aqui umas 10 vezes. Deus escolheu você antes da fundação do mundo, escolheu para filho, isso é predestinação, te colocou dentro de um corpo de carne e te deu a liberdade de andar para lá e para cá. Ele te fez livre. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, você sendo um filho, tem que saber como você vai se comportar. O que você vai fazer, porque se comportar mal, já falamos, vamos repetir, papai vai te corrigir. Não tem essa, porque ele pagou o preço por você. Amém? Então, abençoados, o que fazer agora? Porque já entendi que eu sou predestinado, sou escolhido. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, olha o que ele diz. Tudo isso provém de Deus. Predestinação, livre-arbítrio, o corpo de carne, a escolha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E o versículo 20, para encerrar esse assunto. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconciliação na mente, porque de posição todo filho já foi reconciliado. Agora, aqui na mente, você tem que se reconciliar, entender que você já foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, você precisa entender, de acordo com o Evangelho, não existe livre-arbítrio na Bíblia quanto ao Espírito. Quanto ao Espírito, quanto à salvação, Deus quis você, abençoado. Deus quis você, Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Foi o querer dele, a vontade dele. Deus é soberano. Entenda isso. Deus é soberano e fez exatamente como ele quis. Ele quis você. Salvou você, escolheu você antes da fundação do mundo. E abençoados, concluímos aqui então em Efésios capítulo 2, o nosso último verso. Encerramos aqui por hoje, o nosso tempo aqui já terminou. Diz assim, 2:10, diz assim, porque somos feitura sua. Você não é esse pedaço de carne que você vê andando por aí, não. Você é feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer o que você quiser, para ser desobediente, porque tem livre-arbítrio? Não, foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, as boas obras, Deus preparou para que andássemos nelas, para andarmos nas boas obras. Você é um filho predestinado por Deus, desde antes da fundação do mundo, tem o livre-arbítrio desse corpo,
mas foi escolhido por Deus, preparado por Deus para andar em obediência nas boas obras. Abençoados, receba aí que hoje é a melhor noite da sua vida, que tudo está bem, que Deus mesmo já iluminou os teus olhos e você entenda qual seja a boa, perfeita e santa vontade de Deus na sua vida, porque você é um filho predestinado por Ele desde antes da fundação do mundo. Abençoados com todas as bênçãos.